Essa é uma das histórias mais perturbadoras já relatadas no Monte Everest. Um homem subiu para investigar mortes e voltou sem nunca mais falar uma palavra. Boa noite, meus caros ouvintes. Hoje, vamos subir até o lugar mais mortal da Terra, o Monte Everest. Chomolungma, a deusa mãe do mundo, como os sábios tibetanos a chamam com imenso respeito. Para muitos aventureiros modernos, o Everest é o ápice da conquista humana, o troféu definitivo da vaidade e da superação. Para outros, no entanto, é um colossal cemitério a céu aberto, onde centenas de corpos daqueles que ousaram desafiar a montanha permanecem perfeitamente preservados no gelo eterno, servindo como marcos sombrios de navegação. É exatamente nesse cenário de desolação branca e ar rarefeito, muito acima da marca letal de 8.000 metros, em um lugar conhecido com trágica precisão como a Zona da Morte, que o nosso relato de hoje se desenrola. O protagonista desta odisseia sombria se chamava Daniel, um repórter investigativo obstinado, cínico e que não aceitava o inexplicável como resposta. Ele não estava na grande montanha simplesmente para chegar ao cume e tirar uma fotografia. A presença de Daniel no acampamento base tinha um propósito obscuro. Ele havia sido enviado para investigar uma anomalia perturbadora. Uma série de mortes recentes e suspeitas que haviam ceifado as vidas de alpinistas experientes. Nenhuma daquelas mortes fazia sentido. Mortes violentas, repletas de detalhes que não batiam com o clássico esgotamento. Isso foi documentado. Relatórios oficiais confirmam a natureza bizarra dos acidentes, mas os relatórios sempre atribuíam essas fatalidades à falta crítica de oxigênio ou hipotermia severa. Mas as bocas, quando falavam baixo nas tendas geladas, contavam uma história diferente. Os sussurros trazidos pelo vento carregavam o peso de uma lenda terrível. Daniel queria a verdade crua. No acampamento base, situado a majestosos 5.300 metros de altitude, o ar já possui uma densidade muito menor, castigando os pulmões não aclimatados. A paisagem é um mar irregular e traiçoeiro de rochas brutas e gelo sujo. Daniel dividia sua pequena barraca com Tenzin, um guia Sherpa lendário. Tenzin era um poço de sabedoria silenciosa, e sua atitude em relação à expedição de Daniel era de uma cautela quase palpável. Em uma das noites tranquilas, enquanto a lona da tenda estalava sob a força dos ventos glaciais, Daniel pediu que Tenzin falasse sobre o demônio branco. Ele buscava apenas a manchete perfeita. O Sherpa parou. O copo em suas mãos tremeu e seus olhos escuros desviaram para as sombras. Tenzin respondeu que a verdade de Daniel pertencia aos papéis, mas algumas verdades pertencem ao gelo. O demônio branco não é um homem ou um urso. Ele é a própria fome da montanha. Poucos falam, porque os que falam não voltam. Ele nasce na zona cinzenta, onde o mundo dos vivos perde a força e o mundo dos mortos começa a abrir seus olhos brancos. Quando a tempestade fecha a visão, ele vem. Ele não ataca a carne. Ele sussurra e suga o calor da alma. Aqueles que o veem entregam-se ao sono do gelo sorrindo. Daniel sorriu de canto, considerando aquilo puro folclore. Apenas edema cerebral e falha da biologia diante do ambiente. A arrogância das certezas humanas costuma ser frágil quando exposta ao abismo. A jornada de ascensão de Daniel começou nos dias seguintes. A passagem pela cascata de gelo do Khumbu foi o primeiro gosto real do perigo e da morte iminente. Blocos de gelo do tamanho de edifícios balançavam precariamente. O gemido profundo do glaciar em movimento soava exatamente como uma fera colossal despertando no centro da terra. Daniel cruzava escadas de alumínio sobre fendas sem fundo, sentindo um medo instintivo e primitivo.
Conforme a altitude aumentava, o ar rarefeito começava a cobrar seu preço insidioso e invisível. Cada respiração era uma batalha. O ar gelado rasgava a garganta de Daniel como cacos de vidro a cada inalação profunda. O frio já não era apenas uma temperatura ambiente, mas uma entidade invasora que procurava lentamente congelar o sangue em suas veias. No acampamento 3, a 7.000 metros de altura, agarrado à face do Lhotse, o corpo de Daniel começou a falhar de formas que ele não conseguia racionalizar. A mente já não estava afiada. Seu racionalismo impenetrável mostrava rachaduras. Ele anotava coisas em seu diário que não faziam sentido. O vento chamou pelo nome de batismo dele. Uma noite, ele acordou suando frio apesar dos 30 graus negativos. Ele olhou para a parede de nylon da barraca e jurou ter visto o contorno de um rosto humano pressionado contra o tecido pelo lado de fora. Um rosto sem feições definidas, apenas uma máscara de gelo opaco observando seu sono febril. Ele sabia que aquilo não era possível, mas viu mesmo assim. Quando ele piscou, a sombra desapareceu, fundindo-se com a escuridão da montanha. Mas aquilo ainda não era o pior. Tenzin tornou-se mais quieto, sempre queimando pequenas oferendas de zimbro e murmurando mantras intermináveis. O repórter sentia uma pressão claustrofóbica crescente no peito, uma sensação pegajosa de estar sendo observado a todo instante. Não pelos outros alpinistas, mas pela própria vastidão branca. A grande virada, o verdadeiro limiar entre o real e o pesadelo, ocorreu no acampamento 4, o último refúgio antes do cume, no temido Colo Sul, acima da cota letal de sobrevivência. Ali, o corpo humano não consegue mais se regenerar. Ninguém sobrevive ali por muito tempo. O oxigênio é tão escasso que as células começam a morrer uma por uma. A asfixia é lenta e torturante. O cérebro faminto por ar começa a projetar horrores. Cada segundo acima dessa cota é uma morte a prestígio, uma contagem regressiva que a montanha faz impiedosamente. Daniel colocou sua máscara de oxigênio. O chiado rítmico tornou-se o único som constante. Era noite fechada, o momento escolhido para o ataque ao cume. Uma longa e trêmula fila de luzes desenhava uma serpente subindo pela escuridão. O frio era indescritível, tentando penetrar através das roupas. Após passar pelo balcão, Daniel viu o seu primeiro corpo real. Era um escalador desconhecido, encolhido sob a neve. O choque da realidade deveria ter sido científico. Mas quando a lanterna incidiu sobre o rosto congelado do defunto, Daniel viu os olhos mortos piscarem lenta e demoradamente. Os lábios azuis do cadáver pareceram se mover em um sussurro mudo. E foi ali que ele percebeu que não estava sozinho. Daniel soltou um grito sufocado, abafado pela máscara. O coração disparou freneticamente, batendo contra as costelas doloridas. A falta de oxigênio, ele repetiu mentalmente com desespero, tentando negar o que seus olhos viam. O que ele viu depois não deveria existir, mas o mundo inteiro parecia determinado a provar o contrário. De forma abrupta e violenta, a pressão atmosférica despencou. O céu negro salpicado de estrelas transformou-se instantaneamente em um abismo de brancura rodopiante. Uma nevasca feroz os atingiu. Um fenômeno conhecido como whiteout tomou conta do universo. Daniel não conseguia enxergar 1 metro à frente do próprio rosto. A visibilidade tornou-se nula. O vento soava no delírio do pânico, como milhares de vozes humanas em completo desespero, implorando por calor. Daniel tentou gritar por Tenzin, tateando cegamente pelo cabo de segurança. Mas a corda principal, a fina linha vital que os unia, havia sido cortada e solta na escuridão branca.
Daniel estava sozinho a 8.500 metros de altitude, perdido em uma tempestade colossal. Ele tinha minutos, talvez menos. A máscara de oxigênio chiava, enquanto o cilindro avisava que o suprimento acabava rápido demais. O pânico invadiu a mente dele de forma brutal. Seus pulmões queimavam. Cada tentativa de respirar resultava em uma dor aguda no peito, como se espinhos de gelo rasgassem sua carne por dentro. As vozes no vento tornaram-se mais claras, sussurrando o nome dele, zombando do seu ceticismo fútil. E foi aí que tudo saiu do controle. Uma silhueta alta se formou lentamente no meio da espessa neblina de neve que corria a 100 km/h. Não era Tenzin. Não tinha as proporções de um alpinista com trajes de sobrevivência. Era uma figura esguia, perturbadoramente alongada, caminhando sobre a neve fofa com uma leveza impossível. A criatura não afundava e não deixava marcas, ignorando os ventos catastróficos que ameaçavam arrancar Daniel da encosta. Era totalmente pálida, quase translúcida, e emanava uma suave fosforescência azulada. O pavor atingiu Daniel como um golpe de martelo. O demônio branco, a entidade da zona cinzenta. Aqui em cima, ninguém morre por acaso. A montanha não mata, ela escolhe quem pode descer. Daniel empunhou seu machado de gelo com as mãos trêmulas e dormentes, embora soubesse que aço humano não faria diferença. A figura não possuía um rosto bem definido. No lugar das feições, havia uma lisa camada de gelo opaco e contorcido, mas os olhos eram poços gêmeos do mais profundo e assustador vazio negro, uma escuridão absoluta que sugava toda a luz ao redor. O som que a criatura fazia ao se mover lembrava o trincar lento de icebergs milenares partindo ao meio. Um frio sobrenatural emanou da entidade, queimando a pele de Daniel mesmo através de todas as camadas de proteção térmica. A coisa monstruosa falou, não através do vento, mas diretamente dentro da mente assustada de Daniel. A voz era fria, calma e cheia de uma tristeza infinita. Soava exatamente como os antigos colegas alpinistas que haviam morrido e que ele fora investigar. A voz perguntou por que ele subia tanto e se fugia do vazio que carregava no próprio peito. A voz ecoava de forma dolorosa no crânio de Daniel. Ele caiu de joelhos na neve, sentindo o oxigênio finalmente falhar. O cilindro esgotou-se com um assobio final e agoniado. Daniel arrancou a máscara inútil com brutalidade. O ar raro e cortante a 40 graus negativos inundou seus pulmões já danificados, queimando-os imediatamente como ácido. A figura espectral lentamente estendeu uma mão pálida e ossuda em direção a ele, como uma oferta sádica e irresistível. A voz multifacetada murmurou, pedindo que Daniel entregasse sua vaidade e seu desejo terreno. Em troca, ele permitiria que o repórter descesse de volta ao mundo sujo e quente dos vivos. A escolha era clara e terrível: a vida ao custo da própria humanidade, ou a morte no abraço eterno do gelo. O que Daniel respondeu naquele momento desesperado de agonia psicológica permaneceu um mistério profundo, escondido no coração da tempestade. Se ele lutou ou sucumbiu chorando na neve, ninguém jamais saberá. Tudo o que sabemos concretamente, baseado nos relatórios de resgate da manhã seguinte, é que Daniel foi encontrado deitado na neve, miraculosamente vivo, a apenas 20 metros da entrada de sua barraca, no acampamento 4. A tempestade havia se dissipado completamente, deixando uma manhã cristalina e dolorosamente bela. Suas mãos estavam gravemente afetadas pelo congelamento severo. Mas o que chocou os experientes resgatistas não foi o estado físico terrível de Daniel. Foi o seu rosto pálido e impassível. Ele não demonstrava alívio ou dor, apenas um terrível, absoluto
e impenetrável vazio silencioso. Ele não parecia alguém que sobreviveu, parecia alguém que ficou. Ele sobreviveu. Contudo, desceu ao mundo dos homens completamente mudo, incapaz ou relutante em proferir uma única palavra sobre os horrores daquela noite. O custo atroz pago pelo seu milagre logo ficou claro. O Sherpa líder, o sábio Tenzin, jamais foi encontrado pelas equipes de busca. Ele desapareceu da montanha sem deixar o menor rastro. As roupas de Daniel, examinadas posteriormente no calor do vale, continham algo que a lógica científica não pôde explicar. Uma fina camada de fuligem de zimbro queimado incrustada nos ombros. Exatamente o material que Tenzin usava para fazer suas rezas aos deuses antigos da montanha. Teria Daniel sucumbido à devastadora loucura da hipóxia extrema, vivendo uma alucinação de culpa enquanto abandonava seu guia na mortífera escuridão gelada? Seria a figura esguia e pálida apenas o produto de um cérebro desesperado, lutando ferozmente por oxigênio nas portas da morte iminente? Ou será possível que os deuses brancos do alto, as sombras frias da zona da morte, exigissem um tributo de carne viva? Uma troca equivalente que custou a alma pura do Sherpa para permitir que o homem de mente oca descesse vivo de volta ao vale. E você, acredita que foi alucinação ou algo realmente esperando lá em cima? Talvez, meus caros e fiéis ouvintes, algumas verdades tragicamente não devam pertencer ao papel investigativo, nem à compreensão da humanidade. Talvez elas devessem apenas permanecer ocultas para sempre, sob toneladas do gelo negro e eterno. Por hoje é só, meus caros amigos. Deixem que o fogo da lareira aqueça seus pés e afaste o frio invisível que sempre espreita lá fora nas noites estreladas. Aconcheguem-se perto da luz. O mundo possui mistérios que nossa frágil razão jamais conseguirá iluminar. Durmam bem, descansem suas almas inquietas, fechem os olhos e tenham uma ótima noite de sono. Até a nossa próxima história sombria. Boa noite e bons sonhos.